jornalista, escritora, autora, apresentadora, professora. Apaixonada pelas palavras e pelas emoções. Pelas palavras que diz e que escreve, pelas emoções que vive e partilha. Não seriam tantas as palavras para descrever a minha convidada desta semana se não fosse a prática própria de um dos ensinamentos que me deu numa aula de comunicação, ética e liderança e que não mais esqueci. Dizia-nos a todos: na vida profissional é quase mais importante sabermos aquilo que não queremos do que aquilo que queremos. A vida muda quando nos apercebemos disto. E entre escolhas e aprendizagens, a minha convidada desta semana é Laurinda Alves. Economicamente, economia na minha mente. 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 Olá, Muito coitada. bem-vinda, professora. Olá, bem-vinda. Não me esqueci desta... Achas que não me consegues tratar por Laurinda? Isso é que eu É adorava. complicado, não é? Mas eu adorava. Podemos tentar. Vamos daqui para a frente. Exatamente, Vamos a daqui tentar. para a frente. Pronto. Espetacular. Eu não me esqueci desta frase. Foi para aí, primeira ou segunda aula de comunicação, ética e liderança. Com aquela intuação que eu acho que lhe é característica de quando se vai dizer algo que nos marca, que nos marca um bocadinho. Soube desde cedo aquilo que não queria? Ou isto Giro. foi mais tarde? Não, é giro isso que tu dizes, porque para mim é uma frase guia, continua a ser uma frase guia. Porquê? Porque eu fiquei muitos anos, fiquei até muito tarde, sem saber exatamente o que é que queria. E isto às vezes é um bocadinho dramático, porque nós vemos todas as pessoas, uns querem ser engenheiros, outros querem ser médicos, outros querem ser físicos, e eu de repente só sabia o que é que não queria. Sabia que não queria ir para a área da matemática, não queria ir queria ir para a área das letras, das humanidades, mas não sabia exatamente o quê. E então, isso de certa forma inquietava-me, dava-me algum stress e alguma pressão, porque tinha que decidir, nós temos que decidir. E comecei a ficar sempre mais focada, mais atenta àquilo que eu não quero, aquilo que eu percebia que não era para mim, que não servia para mim, e isso dava-me uma margem enorme de perceber que talvez eu pudesse ficar só focada naquilo que poderia ser, não é? Sabendo o que não quero, Exatamente. fico mais, abre-se um campo das possibilidades, não é? E foi aí que, foi por isso que eu tinha 17 anos e concorri para a RTP, num concurso que saía no Expresso, na altura, e era um concurso em que toda a gente concorria. Havia milhares de candidaturas, porque era uma empresa pública, a RTP. Toda a gente queria, de alguma forma... queria trabalhar nestas empresas sólidas e que ainda por cima eram a linha da frente. Exato. Portanto, concorri, tinha 17 anos, e acabei por ficar bem classificada. Depois fiz uma formação e depois acabei por ficar em segundo lugar, execo com outra pessoa. E quando cheguei à última das últimas provas de seleção e de candidatura, e que era uma entrevista com um júri de 5 pessoas, uma coisa muito solene. Intimidante, super intimidante. E então eles fizeram uma entrevista, que era uma entrevista de cultura geral, mas ao mesmo tempo uma data de outras coisas, e no fim disseram-me: olha, está muito bem classificada, está em segundo lugar, mas nós não podemos aceitá-la, não podemos admiti-la porque tem 17 anos. Podiam ter ido mais cedo. Exatamente, foi isso que eu pensei, que horror, que anormalidade. E pensei, fiquei entre caírem os queixos e ficar até quase zangada, perplexa. Pensei, mas então o que é que eu estou aqui a fazer? E eles fizeram um silêncio incrível. Este silêncio marcou a minha vida toda. E fizeram um silêncio e disseram: mas nós vamos esperar que faça 18 anos para admitirmos. E foi impressionante, porque isto é uma prova de confiança enorme. Enorme. É um dizer, gostamos de si, do seu potencial, e, portanto, vamos esperar por si e queremos admiti-la. E assim foi. Eu depois entrei no dia 4/4 de 1980. E isto é jurássico para vocês. Não é nada jurássico. Mas isto aconteceu porquê? Porque eu comecei a separar o que é que não queria, o que é que não era para mim, e deixando aberta a possibilidade de coisas que estão dentro das áreas que eu gosto e que têm a ver comigo. A vida depois tem mecanismos de calibragem, de autorregulação. E, portanto, nunca na minha vida me passou pela cabeça começar a trabalhar aos 18 anos na RTP. Nunca. Mas a verdade é que isso também desenhou o meu percurso, entrei para a RTP e já tinha entrado para a faculdade, para a Nova. Partilhamos isso. Partilhamos isso, mas não na faculdade. Eu fiz um ano de Ciências da Comunicação, na FCSH. Que giro. Portanto, na altura já era alternativo, ou não? Já era assim meio alternativo? Não, na não altura era, que eu não fui. era muito alternativo. Mas muito giro. Pois, muito giro. E tive professores que não mais vou esquecer. Sim, ali havia pessoas incríveis. A professora Marisa Torres da Silva é uma das professoras que mais me marcou. Mas é interessante porque, então,
vamos imaginar, começa com essa noção de saber o que não quer, O que não quero. muito geralmente, mas depois também o particulariza, ou seja, mesmo já dentro da RTP há uma quase subdivisão Sim, desse, sim. desse Há saber o sempre, que... Caetano, há sempre, a vida inteira, para mim o critério tem sempre sido o que é que não quero. O que é que eu não quero, o que é que não me serve, o que é que não me acrescenta e onde é que eu não sou boa. E aquilo que eu vou estar a fazer um esforço tal em que eu não estou a pôr o meu melhor, não estou a acrescentar valor. E na RTP, imagina, eu concorri para a direção de produção. Naquela altura havia a direção de informação e a direção de produção, mas eu tinha entrado na faculdade para fazer comunicação social. Portanto, havia ali uma possibilidade de vir a ser jornalista ou a trabalhar nesta área. E eu gostava de escrever, no fundo é isto que tu disseste desde o princípio, a palavra, a escrita. E quando cheguei à RTP, trabalhei 2 anos na direção de produção. E Na Eurovisão, não foi? na Eurovisão, não, isso já foi depois. Foi depois. Não, e eu trabalhava, imagina, era como se eu fosse fazer cinema, teatro, e eu entrei, concorri para Script Girl. Eu não concorri para jornalista, era a vaga Sim. era ser anotadora, Script Girl. E não tem interesse nenhum ser Script Girl do telejornal, que no fundo é um alinhamento de notícias, diretos, tudo isso. E eles deram-me a escolher se eu queria a direção de informação ou a direção de programação. E entre ser script girl na programação, que é muito mais giro, ou na informação, eu tive que optar e pensei, eu não quero fazer cinema nem teatro, não quero fazer esta carreira, portanto eu vou fazer aquilo que agora me apetece menos e que não tem tanta graça, mas eu quero é já estar na direção de informação, porque eu vou tirar a comunicação social, se eu pudesse Fazia ser todo o jornalista, sentido. exatamente, podia fazer o estágio aqui, ou começar aqui. Então aí é outra vez o que é que eu não quero, o que é que não me serve, o que é que, nessa visão de uma possibilidade de rumo de carreira, então fiquei na direção de informação. Toda a gente olhou para mim e pensou, esta não deve ser boa da cabeça, porque quem é que quer ser script girl do telejornal? Mas a verdade é que fiz isso e aquilo para mim foi aquilo que se chama uma tarimba incrível, que é uma pessoa, quando, antes de exercer a sua profissão, perceber tudo o que está por trás, antes, a jusante, a montante, os interstícios de ser jornalista de uma... É quase triste um jornalista que não sabe, Pois. ou que, aliás, até em termos de pedidos, depois, quando se chega a uma certa... Exato, não até saber o ou que de é coordenação, execuível exato, ou não é? Exato, é incrível, porque ali uma pessoa domina tudo. Eu e o realizador fazíamos o telejornal. Aliás, eu tinha um realizador que era o Fernando Amaro, que já morreu há muitos anos, que é uma pessoa extraordinária. E ele, no fundo, dizia: Laurinda, eu contigo posso chegar aqui. E ele sentava-se assim no lado da cadeira de realizador. Ele nem sequer se sentava na cadeira, era assim muito magrinho, alimentava-se a cafés e fumava aqueles cigarros escuros, pretos, que eu nem me lembro, gitano, assim, uma coisa deste género. Portanto, uma pessoa muito magrinha, um homem prodigioso. Então, sentava-se assim de lado e só fazia assim, estalava os dedos e punha as peças no ar porque confiava inteiramente no trabalho. Fazíamos um trabalho de equipa incrível, mas eu no fundo, era aquela miúda que tinha 18, 19, 20 anos, que adorava o que fazia, adorava aprender aquilo tudo, ver como é que aquilo tudo se processava. E pronto, e então fiz 2 anos aí e depois é que fui para o departamento de Eurovisão e foi espetacular também. Mas aí já fui como jornalista estagiária e portanto aí já começou mesmo a carreira de jornalista. Aí com o curso já terminado? Aí sim, porque nós tínhamos 3 anos e depois da licenciatura... Porque foi sempre trabalhando na RTP enquanto fazia o curso. Sempre. Okay, Que é fazível. Não, é incrível, porque a vida faz isto com as pessoas, com todas as pessoas. Faz isso contigo, faz isso comigo, faz com toda a gente, que é o quê? Imagina, tu que andaste na Nova, sabes que a Nova é na Avenida Berna. Exato. E depois há um prédio muito grande, que agora é um hotel, Sim. mas que é nas costas da universidade. Era a RTP. A RTP era nesse prédio. E, portanto, eu fazia um full-time job na RTP, ia para as aulas, ou fazer os testes, os exames, e, no fundo, o que é que eu fiz? Fui uma estudante trabalhadora, coisa que a Nova nunca gostou, nem gosta, nem promove, nem ajuda, portanto, não há nenhum estatuto especial. Eu acho que há estatuto especial para atletas de alto rendimento, ou músicos, ou artistas de alta performance, mas para estudante trabalhador não sei se há, mas no meu tempo não havia. E, portanto, no fundo, uma pessoa faz ali 2 full-time jobs, que é trabalhar na RTP e num telejornal. Quer dizer, Na azáfama de um telejornal. Na azáfama de um telejornal, que é exatamente como se vê nos filmes quando retratam essa realidade. Papéis a voar. Sim, papéis a voar, a pessoa vai por baixo vai pôr a cassete em cima do segundo, não é ao minuto, é ao segundo, para aquilo entrar no ar, a Eurovisão. É porque hoje em dia temos tudo em direto, não é? Hoje em dia as coisas acontecem no momento e estamos a assistir, não é? As torres gêmeas, as coisas acontecem e nós... Mas naquela altura não, havia as chamadas EVNs, que eram os envios da Eurovisão, que se faziam 2 ou 3 vezes por dia, e depois em situações mais
dramáticas ou de catástrofe natural ou alguma situação política mais disruptiva, montavam-se esses diretos com o mundo, mas não era como agora. E apaixonou-se pela televisão. Isso apaixonei-me pela E fica? televisão. E fica, mas eu tinha sempre a necessidade de escrever. E na televisão nós escrevemos para as imagens, e portanto é uma forma de escrita que tem que ser muito apurada, muito afinada, porque estamos a escrever para as imagens, e as imagens valem por 1000 palavras, e portanto uma pessoa tem que saber escrever para qualquer coisa que estamos a ver, e portanto tem que acrescentar valor, mas não pode ser... Há uma redundância narrativa, mas não pode ser também excessiva, mas fazia-me falta escrever, e o escrever veio depois com o Independente, com o Miguel Esteves Cardoso e com o Paulo Portas, e isso foi um tempo glorioso para mim, porque aí é que eu podia treinar a escrita, e sobretudo uma escrita longa, porque os artigos no Independente, coisa que hoje em dia já acontece pouco, eram muito grandes. E dá-me prazer para imenso para alguém ter espaço, não é? Porque hoje em dia fala-se tanto esta coisa do espaço. A pessoa quer fazer uma coluna numa revista ou numa publicação e tem 3 linhas e meia. Também não é mau, porque o less is more é uma máxima de simplificação. Mas sabes como é que eu entrei no Independente? Como? Eu, na altura, era casada com o Miguel Sousa Tavares e o Miguel era ainda advogado de escritório aberto, além de ser jornalista. E foi uma altura em que eu não sei, apanhei umas multas de trânsito e eu sou péssima nessas coisas, que é deixo passar o prazo, depois não paguei, naquela altura não... Depois acumula. Acumula, então tinha 2 ou 3 multas de trânsito que tinham acumulado, tinham passado o prazo e eu, mas pronto, pensei, um dia hei de pagar isto com a multa, e um dia cheguei à RTP e estavam lá 3 polícias à porta para me vir buscar. E eu fui chamada à recepção e estavam 3 polícias vestidos de polícia e aquilo já é uma coisa um bocadinho embaraçante e intimidante, e pensamos que eles querem falar comigo. Pensei, eu não tenho nenhum processo, nunca tive nenhum processo como jornalista, pensei, o que é que eles quererão? Então eles disseram, olha, sabe o que é? Que temos aqui um mandado de captura e tem que ir connosco porque não pagou as multas e vai presa. Eu disse, eu vou presa porque não paguei multas de estacionamento. Disse aquela coisa... Nem me queria a ficha, pensava, mas eu vou presa, mas estou imensos criminosos e traficantes e gente, pedófilos, e vêm-me prender a mim para... E eu disse, mas nem pensar, não sei quantos, e fiquei completamente indignada e, sobretudo, muito indignada também com aquela exposição que, no fundo, ali na recepção da RTP, para todos os efeitos, irem-me buscar a RTP. Mas teve de ir com eles? Não, e eu às tantas tive uma iluminação e disse, olha, mas então vou falar com o meu advogado. Fui lá atrás, fui atrás do balcão, a um sítio onde eles não me viam, liguei para o Miguel, meu marido, e disse, Miguel, estão aqui 3 polícias que me querem levar presa para... Isto é uma coisa infame, não sei o que é. E o Miguel disse-me esta coisa extraordinária, que mudou a minha vida também. Ele disse, não, mas vai presa que eu vou lá ver-te, levo-te livros, o que tu quiseres, mas vai presa, que isto é uma oportunidade única para tu ires a uma jornalista enfiada dentro de uma prisão durante uns dias. E eu, de repente, olhava e pensava, estes querem me levar preso. O meu marido, em vez de me defender, também diz para eu ir presa. Está a pensar numa reportagem. Mas, claro, ele tinha um instinto jornalístico, como eu tenho, mas ele era um bocadinho mais velho, e eu voltei e disse aos polícias, que tinha tido um ataque de indignação enorme, e disse, está bem, então eu vou. E eles ficaram a olhar para mim e pensaram, mas espera aí, mas... E eu disse, não, eu falei com o meu advogado, ele disse para eu ir presa. E eles, que não são parvos, perceberam, jornalista, advogado, isto ainda nos vai nos correr mal. E então começaram eles a tentar me desconvencer, não, mas se formos não sei onde, pagar eu não acredito que chegou uma altura em que os polícias convenciam a Laurinda a não ir presa. Exatamente. Acabámos por ficar, depois ao longo de alguns anos, ainda às vezes falávamos, acabámos por ficar amigos ali. Então enfiei-me no carro, então eles queriam que eu não fosse. Então enfiámos no carro da polícia, fomos eles a fazer a insistir imenso para pagar. Bom, em resumo, não me levaram presa porque perceberam que era pôr uma jornalista na cadeia por uma coisa, nem é menor, é uma coisa bizarra, e então resolveram não pôr, e entretanto eu voltei a falar com o Miguel e disse, olha, eles não me quiseram levar presa, não sei quantos, e ele disse assim, então tu agora devias ligar, era o Miguel Esteves Cardoso a contar isto, porque na altura o Independente era um jornal muito disruptivo, e um jornal que estava a começar, estava já a rasgar a paisagem mediática e tudo. E eu pensei, olha, vou ligar ao MEC. Eu liguei ao Miguel, expliquei-lhe a situação. Ele disse, Laurinda, eu quero uma reportagem disso, mas quero que tu sejas fotografada com uma camisola às riscas e com um mandado de captura. Pode ser? Não posso acreditar. E aconteceu? E aconteceu. A minha primeira reportagem é uma dupla página no Independente, em que eu estou vestida com uma camisola às riscas e com um mandado de captura, a dizer mandado de captura.
E Maravilhoso. pronto, e isso começou assim, a minha carreira de jornalista no jornalismo escrito. E, portanto, isto, no fundo, se uma pessoa for sempre vendo o que é que não é para mim, não é? Acho que isto também diz qualquer coisa, mesmo aqui. Eu vou presa, não vou presa. Está a ver? Será que quero ir Será que presa? quero ir presa? Eu se calhar quero, mas afinal já não vou. Pronto, mas a vida traz isto a toda a gente, coisas assim. E apaixonou-se então pelo jornalismo escrito. A televisão deixou de fazer sentido. Não, a televisão passou a ser. Eu depois fui repórter, grande repórter, Esteve na TSF ainda ao mesmo tempo. Depois a TSF começou e eu tive moto a vida toda, adoro andar de moto e eu era jornalista Eu acho de maravilhoso. moto. O trânsito de moto. Não, mas não é do trânsito. Não era trânsito? Não, porque até a TSF não se fazia reportagem de moto, fazia-se o trânsito de moto. Exato. Mas depois o Emílio Rangel criou a rádio em direto. E a rádio em direto, o que é que precisa de mobilidade para as pessoas chegarem aos acontecimentos? E como é que uma pessoa chega no trânsito, só de moto? E ele pensou, quem é que anda de moto, quem é jornalista? Eu, claro. Eu acho. Então, era para maravilhoso. fazer reportagem, nada para fazer o trânsito, Deus me livre. E não tem nada contra, acho que as pessoas que fazem o trânsito fazem e precisamos delas, mas não era essa a minha vocação, nem a minha missão. Então, era fazer reportagens. Então, era uma coisa incrível, porque há reportagens que nos ficam. Imagina, os desalojados ali numa zona ali dos Anjos, a pessoa chega lá e consegue ter os testemunhos das pessoas a serem desalojadas e, portanto, consegue estar em cima do acontecimento e, por causa disso, consegue que alguma coisa seja feita no próprio dia, porque depois esta rádio tinha muito poder e era muito interventiva. Ou estou-me a lembrar de uma outra situação, que era um homem que foi descoberto, um homem que estava num contentor fechado para aí há 30 dias ali no Porto de Lisboa, e conseguimos libertá-lo também, porque foi também esta rapidez, este imediatismo de uma rádio em direto. Ou então também uma vez uma perseguição à doutora Leonor Beleza, hoje em dia presidente da Fundação Chapéu e Moa, em que ela era ministra da Saúde e era preciso ir buscar, era preciso tentar sacar umas declarações e ela não queria dar, então eu ia de moto ao lado do carro dela, parávamos nos mesmos semáforos e eu, baixa lá, e ela baixava e dizia, sim, mas a verdade é que, não tendo tido as declarações, o estar próximo, o poder dizer-lhe qualquer coisa e ela poder-me responder também qualquer coisa, acabou por dar substância e também credibilidade àquilo que era preciso naquela altura para essa reportagem. E por isso acabou por ser aqui a moto a moto na TSF. Eu ainda estava na RTP quando comecei a trabalhar para o Independente. Estas três formas de jornalismo acabaram por ser muito complementares, a escrita para a imagem e a escrita falada, digamos, e a palavra falada. Exato. E acabou por ser um treino enorme. Portanto, os meus 20 anos, até ao fim dos 20 anos, acabaram por ser assim, muito dinâmicos, e a trabalhar muito, mas também a construir muito e a perceber também o que é que eu queria. E depois percebi que rádio vou gostar sempre. Eu acho que este poder da palavra ouvida, dita, proferida, E escutada. nota-se nos imperdíveis Os imperdíveis, mas há cada pessoa que uma sua entrevista é incrível. Na Rádio Observador. Na Rádio E Observador. que é imperdível. Passa a redundância, mas que é imperdível. É como os teus podcasts. Imperdíveis são as pessoas, mas também ficam as conversas, que é uma coisa bonita. E é um critério incrível, Caetano, é um critério incrível porque é intergeracional. Qualquer área de especialidade pode estar empregado, desempregado, pode ser uma pessoa com vida pública, um protagonista do momento, ou pode ser uma pessoa completamente anónima, banal. E esse critério de ser imperdível pode ser a biografia, pode ser a ação, pode ser o pensamento, ou pode ser tudo. Portanto, eu agradeço à Rádio Observador dar-me esta margem de eu poder ter um programa chamado Imperdíveis, onde o critério é isto, é tudo, desde que a pessoa seja imperdível. E é curioso, e ali um bocadinho atrás, à televisão, porque há uma mensagem muito curiosa que a Laurinda envia ao José Eduardo Nis, Sim. que diz: entrei na RTP para fazer jornalismo, saio da RTP porque quero continuar a fazer jornalismo. É verdade. E- Como é que sabes isso? Não, Alguns. Vou pesquisando. Está bem. É como eu justifico sempre, eu faço uma intensa investigação sobre cada uma das pessoas que se senta à minha frente, portanto, por vezes, há algumas coisas que. Espetacular, sim. Isso é uma coisa que muito poucos sabem, é verdade. E achei fabuloso. Este foi um momento de afirmação daquilo, ou seja, de já saber aquilo que queria. Sim, aí uma pessoa já sabe mais o que é que quer, mas continua a saber o que é que não quer. Nessa altura, a RTP tinha um tempo muito conturbado. A direção de informação, havia coisas ali contra as quais eu não
contra as quais eu me opunha mesmo, porque eu depois era do Conselho de Redação e tudo isso, e sentia que havia ali um estrangulamento da maneira como nós podíamos fazer jornalismo. E, portanto, foi exatamente isso que fiz. Foi pensar, posso deixar aqui uma carta ao Zé Eduardo Muniz, porque eu tenho muito respeito e respeitava muito, e ele respeitava muito também na altura, e também por isso também pude fazer 2 linhas, porque sabia que ele percebia. E podia-lhe fazer um enunciado de razões, ou podia só resumir aquilo que era o essencial, e de facto foi isso que eu disse. Entrei há 12 anos para fazer jornalismo, saio passados 12 anos porque continuo a querer fazer jornalismo. E, portanto, para bom entendedor, estas palavras chegam, não é? E isto fez com que fosse outra viragem, não é? E aí eu passei só a escrever e a ser freelancer em televisão, e aí estava a nascer a SIC, estava a nascer a TVI, e aí passei para sempre como freelancer. Nunca mais voltei a trabalhar em nenhuma redação, não porque não tivesse convite, porque as 2 me convidaram, porque na altura ia-se convidar ao mercado a quem já estava, Claro. não é? Portanto, não é só o mérito, é a circunstância também. Mas preferiu este modo de freelancer? Porque é curioso Preferi. quando nós vivemos uma altura em que muitos jornalistas são obrigados, não escolhem ser freelancers e acaba por ser Os tempos um tempo mudaram. Os tempos conturbado mudaram. para Sim. quem sem escolha o é, É, não é? exatamente. Mas para a professora fez sentido, até porque foi depois do nascimento Do Martim. do Martim. Coincidiu com várias coisas. Eu tinha recebido, eu no ano de 91, eu tive um prémio de jornalismo, ainda na RTP, por uma grande reportagem. Depois o Martim nasceu, portanto estava à espera. Quando recebi o prémio estava ainda de esperanças. E pensei que foi o meu racional. Foi pensar que agora que vou ser mãe, e que já estou aqui a virar para os 30 anos, quero continuar neste esquema doido em que eu trabalhava, de trabalhar horas e horas por paixão, com uma alegria enorme, a adorar, mas também com sacrifício, com entrega, com muito trabalho, ou quero gerir melhor o meu tempo para poder também ser mãe. E essa foi a opção. O critério foi esse, foi um critério de conciliação pessoal, familiar, e foi possível, porque isso, no fundo, também mudou sempre o rumo. E não quero estar a ser minimal repetitiva, mas, na verdade, voltou a ser o critério que prevaleceu, foi sempre o que é que eu não quero, o que é que eu não queria. Eu não queria ser devorada por horários, por consumida em trabalho, porque eu queria ser mãe. E, portanto, no fundo, eu queria que o tempo para ser mãe prevalecesse e não o tempo para ser só profissional. E, portanto, acho que para mim foi uma aposta ganha. Eu sinto sempre, e tu, se calhar, os que nos ouvem, não só têm a experiência de ser filhos, mas quando uma pessoa tem a experiência de ser pai ou de ser mãe, percebe que, aconteça o que acontecer, se nós falharmos com os nossos filhos, nós falhamos tudo. Podemos ser pessoas com uma vida gloriosa, com um sucesso, uma realização profissional, um reconhecimento incrível, mas se falharmos com os nossos filhos, falhamos tudo. Essa é a minha convicção. E, portanto, eu não queria que isso me acontecesse. E dou por bem emprego, não quer dizer que não falhei como toda a gente, falha, mas tentei falhar sempre menos, ou falhar melhor, como os bons empreendedores. E a verdade é que depois uma pessoa colhe frutos também na estrutura que vê nos filhos, nos outros. Eu ia aqui a um filho um bocadinho diferente, que é a X. Primeiro porque a minha mãe iria ficar profundamente chateada se eu não mencionasse a X, porque acho que deve ser das fãs mais perto do número 1, deve estar ali no pódio. E a X vai mudar muito, portanto foi depois, portanto a Laurinda assume o cargo de diretora da Pais e Filhos. Exato. E é ali na altura em que então se cria a X. E a X vem muito, para as pessoas que se calhar podem não conhecer, a X vem muito quebrar um bocadinho, é uma revista diferente porquê? Onde é que... Pois, é interessante isso. Tu preparaste bem, porque quem tem a tua idade, ou seja, a tua mãe deve ser da minha geração, Sim. ou se calhar eu até sou um bocadinho mais velha, mas quem tem a nossa idade, eu e a tua mãe, sabemos bem o que era a X e o que é que a X rasgou em termos de paisagem nacional. Para ti é extraordinário que tu voltes lá e que te faça sentido. Porquê? Porque a X nasceu em 99, e portanto ali na viragem também do milénio, e nasceu como uma revista que era completamente diferente das revistas que existiam. Tinha uma aparência de revista, podia ser uma Visão, podia ser uma Sábado, tinha a aparência de uma revista que se lê ao fim de semana, tanto para homens como para mulheres, mas de certa forma podia ter um ar de revista feminina, mas também não era. E era uma revista que não ancorava nos factos e nos acontecimentos da semana, mas partia dos acontecimentos e dos factos para pôr a vida em perspectiva. Então, ela começou por se chamar X Ideias para Mudar e depois passou a chamar-se X Ideias para Viver.
Não, desculpa, X ideias para pensar. Sim. X ideias para pensar, porque era para pensar a vida, para pôr a vida em perspectiva, para pôr os acontecimentos, e podia ser imagina, fizemos capas de várias naturezas, podiam ser grandes acontecimentos, como questões ligadas ao terrorismo, podia ser questões ligadas ao nosso eu interior, à nossa paisagem interior, ou podia ser o amor gay, o amor homossexual. Eu fiz uma capa e fiz vários artigos e tenho escrito muito sobre o amor homossexual, porque é um tema que está sempre maltratado, que as pessoas ou descartam, ou classificam, ou estigmatizam. E em 99, uma altura em que Sim, falar 99, de alguns destes temas... Exatamente, podiam ser causa, pode ser o luto, a morte, a perda, o desemprego. Eram temas que eram muito, muito importantes e que continuam a ser temas que de certa forma são intemporais. Eu ainda tenho muitas pessoas que me falam da X e que me dizem eu continuo a ter a X lá e às vezes pego nelas. E outro dia, eu também estive na última mudança de casa, peguei em algumas e pensei impressionante. Peguei numa que eu gostava particularmente, que era a gestão do dinheiro reflete a gestão dos afetos. Isto era tema de capa. E nós nunca pensamos nisso desta forma, mas esta questão é intemporal. Ou a questão do road rage, esta violência, ficamos Sim. potencialmente agressivos ao volante de um carro. Isto é intemporal, mas é uma coisa que nos toca a todos. Portanto, todos os temas da X eram intemporais, mas alguns nasciam dos acontecimentos dessa semana ou desse tempo, outros são acontecimentos, é o que acontece em nós. E, portanto, nisso ela era muito, muito diferente. E também, de certa forma, rasgou a paisagem, como tantas outras coisas, como estes podcasts que tu fazes, não é? De repente, tu tens um podcast que se chama Economicamente Falando, e nós conseguimos falar tudo menos de economia, até porque se fôssemos falar eu chumbava já aqui. Portanto, agradeço. Porque a economia são pessoas e porque a economia é vida e também o percurso de cada um de nós na maneira como contribuímos para aquilo que acaba por ser o quadro geral, É verdade, não é? É verdade, é verdade. E todos nós fazemos parte disso. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós, na sua área de influência, na sua área de expertise, pode sempre rasgar um bocadinho mais a paisagem, Sim. pode sempre alargar um bocadinho mais o horizonte, acrescentar valor e criar impacto. E isso está à mão de qualquer um. E portanto, às vezes é bom uma só ouvir as histórias dos outros, não é? As histórias dos outros fazem sempre eco na nossa história, mas aqui, mais importante do que ser a Laurinda, ou Caetano, ou Manela, ou António, é perceber que estas pessoas fizeram, eu também posso fazer. E queria dizer também uma coisa que é, a X era uma revista em contracorrente. Não havia nada parecido, não havia nada que uma pessoa pudesse dizer é parecido com isto, foi aquilo, nada. Aliás, a cadeira de Comunicação, Liderança e Ética, também fui eu que a construí, também não havia nenhuma igual, nem nenhuma parecida. Mas isto diz o quê? Este sublinhado meu vai para qualquer um de nós, qualquer uma das pessoas que nos ouçam, que queira fazer qualquer coisa diferente, é bom saber que se pode estar sempre em contracorrente. Porque há sempre espaço, há sempre margem, há sempre quem nos apoie, há sempre também quem queira dar cabo de nós, e o Shark Tank também às vezes é violento aí, mas é sempre possível. E depois, curiosamente, também se ganha respeito, mesmo aqueles que não aderem às nossas ideias, reconhecem-nas e respeitam-nas. E isso também é uma validação. Ou seja, não concordo nada contigo, não gosto nada da X, não gosto nada da maneira do teu jornalismo construtivo, mas reconheço Mas que fizeste. não, ou então reconheço que é jornalismo construtivo, por exemplo, ou a X era em contracorrente. Mesmo quando as pessoas dizem só a X era uma revista em contracorrente, só isso já diz validou, porque era de facto uma revista em contracorrente. E é preciso às vezes estarmos em contracorrente. E ter um espaço em que se pode pensar além de títulos. Sim. Porque hoje nós conseguimos formar, há por aí tantas pessoas a formar uma opinião por títulos, não é? Letras Sim. gordas, grandes e um título Sim, curto, sim, sim. e a partir daqui isto é o meu Pois é, motto, horrível. isto é o meu mantra, Pois não é? é. E faz muita falta publicações onde realmente se explore o lado de isto aconteceu, mas vamos pensar numa perspectiva diferente, vamos abrir aqui um A bocadinho. morte de um filho, não é? Hoje em dia, onde é que uma pessoa vai ler nos jornais como é que eu hei de lidar com a morte de um filho? Ou como é que eu hei de lidar com estas coisas enganadoras que nos aparecem? Está bem, há o fact-check ou há o desfazer os fake news, mas é preciso mais do que isso, é preciso pôr a vida em perspectiva. É preciso nós pensarmos alto e em conjunto, porque muitas das pessoas que nos servem, muitos políticos hoje em dia, nacionais e internacionais, não servem as comunidades, servem-se do poder, servem-se do estatuto e usam mal o poder, são muito enganadores e, portanto, as pessoas precisam também de ir afinando o critério, independentemente da sua ideologia, da sua crença, da sua cultura, da cor da sua pele, não é? E daí muitas vezes ser-se acusado de mudar de opinião e ser uma coisa
altamente condenável e muitas vezes é crescer. E é afinar Sim. o critério. E muitas O que vezes seria de nós ficássemos todos na mesma. não, na quarta-feira. Na quarta-feira. O que seria de nós ficássemos todos na quarta classe do que quer que seja. Da espiritualidade, da razão, do conhecimento, não é? E muitas vezes ficamos. Essa teimosia, essa obstinação, sempre pensei assim, portanto não vou pensar de outra maneira, é ficar antes da quarta classe do que quer que seja, não é? É ficar na quarta classe da gestão das emoções, da autorregulação, que é muito... que é absolutamente vital para gerir o rumo da sua vida e dos outros. E essa percepção fez com que a professora. Ai, voltei à professora. Laurinda. Com que a Laurinda experimentasse a política e percebesse: não é por aqui. Pois, isso também é uma boa pergunta, porque em 2007, 2008, ao longo da minha vida, fui sempre tendo convites para a política. É bom também assumir isso e dizer isso, e posso dizer isso com liberdade. E convites que faziam sentido. Eu aceitei ser cabeça de cartaz para o Parlamento Europeu à terceira tentativa que fizeram para que eu fosse candidato ao Parlamento Europeu. E foram 2 partidos diferentes, e era sempre para áreas que eram áreas minhas, ou áreas da família, ou áreas da conciliação, e portanto onde eu sei e sinto que poderia até ter acrescentado algum valor. Mas eu pensei sempre, eu não quero ser eleita, eu que não tenho nada a ver com a política, tenho uma atitude cívica e sou uma cidadã comprometida, empenhada, mas não me liguei à política. Pensei sempre, eu não me quero ligar a 2 destes 2 grandes partidos que me tinham desafiado em eleições anteriores, porque eu não quero ganhar, eu não quero ser eleita automaticamente. No fundo, eu vou lá ser eleita, pronto, estou lá nas listas e não quero. E nunca quis, por outras razões, e também por esta, não era só esta. E quando o Rui Marques, do MEP, do Movimento Esperança Portugal, veio ter comigo, o não foi logo pronto a servir. É o que eu tinha no bolso, é um não. Prontíssimo. Pronto, um não, outro não, outro não, e o Rui não desistiu e pediu à Margarida Neto e à Francisca, mulher dele, para voltarem a falar comigo. E eu lembro-me bem desse dia de falarmos, e tanto uma como outra são pessoas muito comprometidas com a vida, e o Rui também, e civicamente muito ativas, e eu pensei, bom, ok, então o que é o MEP? É um movimento de cidadania. Eu era independente, portanto não tinha que me filiar. E o que é que eu podia fazer? Podia acrescentar, aí sim, eu podia tentar acrescentar paisagem e valor com o meu trabalho, o meu sacrifício, o meu dinheiro, até porque num movimento destes não só não nos pagam nada, como nós pagamos o nosso bolso. Claro que sim. E posso fazer uma campanha, ajudar a credibilizar um partido que está a nascer, no fundo também pôr aqui também o meu capital de reconhecimento, o meu capital de conhecimento e de reconhecimento, e fazer esta volta pelo país, no fundo levar, resgatar, restaurar também a esperança dos cidadãos, nos cidadãos que podem estar na política. E pronto, depois vai a minha vida. Não pensei, sinceramente, nunca pensei que podia ser eleita. Nunca pensei. E eu acho que isso também deu uma gratuidade enorme, porque deu essa possibilidade de estar ali on the road, que é super exigente. Eu depois dei comigo a pensar como é que é possível, como é que uma doutora Manuela Ferreira Leite aguenta, porque ela era mais velha do que eu, ela é mais velha do que eu, como é que aguenta, como é que estas pessoas aguentam? Porque é brutal, é de uma exigência brutal estar on the road. Qual é que foi quebrou a dada altura? Não, eu emagreci, parecia um pássaro, eu não sei, eu estava magríssima. A pessoa dá 8 entrevistas por dia, está em 5 cidades diferentes, com comunidades diferentes, dorme num hotel em cada dia, então não sei, para as pessoas como eu, que não têm assim tanta facilidade em adormecer, e de facto muito exaustivo, mas ao mesmo tempo é impressionante como a presença de pessoas que podem de alguma forma acrescentar alguma credibilidade, eu, Rui Marques, eu acho que todos nós que andámos neste terreno durante esse ano acrescentámos porque tínhamos trabalho feito, não éramos as pessoas populares conhecidas, não, eram pessoas. Eu, antes de ir àqueles sítios todos, e isso é engraçado também, antes de eu ter feito o país de norte a sul pelo MEP, eu já fazia o país de norte a sul por causas e causazinhas pequeninas e coisas anónimas e escondidas. A escola, não sei de onde, o sítio mais remoto que me tinha pedido para lá ir, para o Bono, e eu sempre fiz isso, eu sempre fui aos sítios onde os outros não iam. Há 3 pessoas que faziam isto. Sabe quem é que são as outras 3 pessoas? Ou já tinham ido, ou estavam a ir, ou iam depois. Era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que não era presidente, era o professor Daniel Sampaio. Sim. E o professor Eduardo Sá. 4 pessoas que, de forma também completamente anónima, com o desgaste que isto tem, porque eu lembro-me de ir a Viseu um dia fazer uma conferência à noite e voltar a guiar para Lisboa a chorar de cansaço.
Mas era um acrescentar valor sem protagonismo nenhum. E, portanto, quando eu fiz esta volta pelo MEP, até o próprio Rui Marques dizia: Laurinda, mas esta gente toda conhece, tu já cá tiveste. E eu disse: pois é, já cá tive. Já cá Nos estive. meus últimos Conheço 10 bem. anos ou mais, eu já tinha estado em todos os lados onde fui, na qualidade de cidadã política, tinha estado na qualidade ou a pessoa ligada à X, ou à Pais e Filhos, ou às minhas áreas de trabalho, digamos assim. E isto fez o quê? Fez com que isto faz com que uma pessoa chegue lá e as pessoas reconheçam-nos pelo trabalho. E não é a Laurinda Alves, ou o Rui Marques, ou a Margarida Neto. São pessoas que fizeram este trabalho e que que bom esta pessoa, que já cá veio desinteressadamente, gratuitamente, e ainda por cima com esforço às vezes, com muito sacrifício, e depois volta, mas numa qualidade de cidadã que quer lutar pelos cidadãos e que quer que se chegue à frente na política. Mas foi duro. E vou dizer uma coisa: uma pessoa nunca pode dizer, não se pode dizer nunca, não é? Nunca digas nunca, mas eu acho que é uma experiência irrepetível, única e irrepetível, pelo menos para mim. Não voltaria. Não voltaria. Não voltarei, acho Não eu. voltará. Sim, não voltaria não, faria, mas não, acho que não voltarei, é mesmo. Depois, uma ponto que eu acho engraçada aqui no reconhecimento e no papel ativo é aqui em 2000, quando é reconhecida pelo Presidente. Condecoração. Como a condecoração do Comendador da Ordem de Mérito. Aliás, pela contribuição para o debate e defesa das questões educativas. Isto passou-se em 2000. Em 2000, é incrível. Dali a uns anos, estaria a entrar muito plenamente nas questões educativas com um papel diferente, não é? Construiria uma cadeira, construiria um plano dentro de uma das maiores faculdades do país. Aqui era um bichinho das questões educativas, já com uma vontade É engraçado isso. É engraçado porque quando me ligaram-me a dizer: olha, vai ser condecorada. E eu pensei: é um amigo meu que me está a gozar comigo. E eu pensei, e a sério, não veio aquilo. E era um embaixador, António Franco. E eu disse: olha, desculpa, mas está a gozar comigo, não está? E ele está a brincar comigo. E ele disse: não, vai ser condecorada com a comenda da Ordem do Mérito. Mas porquê? E ele disse: pela defesa e debate das questões educativas. Eu: mas porquê? Porquê eu? E porquê? Porque eu também, uma das coisas que rasgou muito a paisagem teve a ver com umas séries de programas que fiz que se chamavam Verdes Anos e Primeiros Anos, mas sobretudo os Verdes Anos, que foi trazer pela primeira vez à televisão e a um grande meio de comunicação os jovens, os adolescentes, porque agora não, mas antigamente a adolescência era a idade do armário, era para passar e pronto, e quanto mais depressa melhor, e quanto não se menos, falava, quanto vamos menos pôr por ilusão, baixo do tapete. melhor, exato. Hoje em dia fala-se e discute-se, mas na altura não. Mas mais do que isso, não só eu fazia o programa com o professor Daniel Sampaio, com quem aprendi imenso, mas nós trazíamos sempre adolescentes e que eles estavam ao vivo e ouvíamos a voz deles. E isto depois gerou outras ondas e gerou outros debates, outros fóruns, e mais a X e mais as questões de educação que sempre me interessaram e que sempre participei ativamente nelas. E veio uma comenda da Ordem do Mérito, que uma condecoração não se pede, agradece. Não se pede, não se agradece e não se recusa. Há quem recuse, mas o meu princípio é não se recusa. E, portanto, no fundo, honrou-me muito, deixou-me muito perplexa e também com a certeza de que aquilo é simbólico. Aquilo simboliza que a Presidência da República, que há entidades que valorizam pessoas que estão nesta linha. E aqui puseram a Laurinda, mas eu simbolizo muitas outras pessoas. E, portanto, outras mais anónimas. E, no fundo, eu acabo por ter uma vida mais pública, mais exposta. E, portanto, recebi como isso, como um símbolo para muitos outros. Não é? Sou eu a representar muitos outros. E tentei sempre também estar à altura. E é engraçado porque eu, em 2000, acho eu que tinha 38 anos, agora não consigo fazer as contas. Eu vou fazer 59 anos agora, portanto, daqui a um ano tenho 60. E tinha, 38 anos. E, portanto, era muito nova, era das pessoas mais novas também que recebeu esta comenda. E pronto, guardei aquilo como um tesouro. Está lá numa caixa, também nunca pus aquilo à mostra. Às vezes há pessoas que têm isso em caixas. No centro da sala. Pronto, está ali guardada no meu coração e na sua caixinha. E passados anos, mas aquilo sempre me interpelou. Pensar, porquê que eu recebo isto? E passados anos percebi que podia ser o sinais que a vida dá, não tem que ser medalhas nem condecorações, mas a vida dá sempre sinais de que o caminho é por ali. E o sinal era esse, era que a minha vocação também era esta parte, não só de escrever e participar em fóruns sobre educação, mas também eu própria ser um player, ser alguém que está ativamente com as mãos nessa massa. Então aí foi espetacular, eu comecei a dar aulas sistematicamente na Católica,
também comunicação e liderança, também formatado por mim, era um módulo para mestrados, e depois o Daniel Traça, o professor Daniel Traça, que tem um olhar de águia, foi lá buscar-me e agora estou aqui há 9 anos, portanto já vou Ainda bem que arroubou. 18 semestres. Ainda bem que arroubou, fico muito feliz, muito obrigado, professor Daniel Traça, porque comunicação, ética e liderança, para mim que tinha vindo de comunicação, era uma luz, eu via a comunicação e pensava, vamos lá um bocadinho, vamos aqui um bocadinho a alguma coisa. Isso é tu porque és um natural born. Há uma coisa que me. Há uma coisa. E realmente aprendeu-se muito porque não é comunicação ética e liderança por ordem aleatória nem escolha aleatória das palavras. É porque é exatamente. São os 3 pilares que se sente muito ao longo da cadeira. Estou quase a fazer publicidade às pessoas a virem para a nova, mas que são verdadeiramente os 3 pilares daquilo que se sente ao longo da cadeira. Culminando num New Gen que veio do início. O New Gen. Não, o New Gen é engraçado. O New Gen vai para New Generations são as novas gerações a interceptarem-se e a divulgarem-se e a encorajarem-se e a inspirarem-se mutuamente. E, portanto, ficou... Aliás, o logo do New Gen foi feito pelo Francisco Ferreira dos Capitão Fausto. É bom também dizer isso. Mas fazia essa é uma ideia. espécie de um grafite. Que honra. Por acaso que honra. Sim, ainda por cima o New Gen é vosso. E, não, quem se lembrou do New Gen foi o João Brites, que foi aluno da Nova e depois foi professor, e é fora de série, é uma pessoa incrível. Aos 16 anos estava em Davos, no Fórum Económico de Davos, a representar a juventude mundial, é incrível. E foi ele que se lembrou de podermos fazer uma experiência de palco para os alunos, porque as matérias são dinâmicas e o semestre era espetacular, mas era bom vocês, alunos, saírem com uma experiência de palco mesmo, como a série, com assistência. E de facto nós enchíamos aquela 14. Eu acho maravilhoso. Era incrível. E os alunos responderam. Alunos de Economia e Gestão, como tu e como vocês, e que têm a possibilidade de desocultar os outros talentos, os outros recursos, os outros dons que têm em si, e só por desocultarem fazem performance, apresentações e representações incríveis. Se uma pessoa ficar às vénias, eu vou morrer às vénias e às arrecuas, a sair às arrecuas, perante estes monumentos que são cada um de vocês, na maneira quando se expõem. E então aqueles que são tímidos e que seriam os dos bastidores e que se chegam à frente e que falam e que representam e que apresentam, é impressionante. Numa escola business. Numa escola de business, não é? Em que muitas vezes se é mais contido ou se é mais... ou se julga que a postura de business tem de ser de uma certa forma meio pré-concebida. Eu lembro-me, no meu ano, o tema era Changemakers. E então, e foi incrível, e a professora dividiu a manhã e a tarde. Portanto, os alunos, havia um bloco de alunos da parte da manhã e um bloco de alunos da parte da tarde. Eu lembro-me que toda a gente foi de manhã e toda a gente ficou à tarde. É verdade. É impressionante. Que também é difícil de conseguir e mostra muito aquilo que é o culminar. Exatamente, é impressionante. Caetano, este ano, que é o ano da pandemia, não é? E pelo menos isto está a ser gravado no ano da pandemia, mesmo que possa ser ouvido alguma vez fora deste enquadramento. Mas este ano, as representações, este ano tivemos cerca de 300 alunos, 290 ou 280, sempre e fizeram poucos, apresentações, anos, sempre poucos, fizeram apresentações e representações individuais. Quando fizeram representações, às vezes socorreram-se de um ou outro colega como ator secundário, digamos assim, mas foi incrível. Incrível, ou seja, o New Gen já não pode ser em grupos e apresentações em grupos, quando passa a ser individual, é absolutamente extraordinário aquilo que os alunos revelam, a confiança, o chão da confiança que eles criaram em si, entre si e projetaram nos outros, é impressionante, é muito impressionante. E, portanto, há quem diga, assim, quase como máxima, nunca saberemos quem é que são os verdadeiros mestres, são os alunos ou os professores, isto parece um chavão, uma frase feita, mas vivida por dentro. É exatamente assim. Nunca saberemos, nunca saberemos quem é que aprende mais com quem é que ensina mais quem. E isso é extraordinário. E eu acho que os professores que têm esta missão, esta vocação, esta paixão, sabem isso. Sabem que nós é que vos devemos imenso a vocês. É e a Laurinda? Ainda me estou aqui a policiar. E qualquer dia tratamos por tu, então essa aí. Qualquer dia. Essa é a conquista da classe operária. A Laurinda acha que sendo que este caminho na educação é um culminar de muito do que se passou, porque eu a fazer esta tal pesquisa intensa, senti que quando cheguei a esta página da educação, e já lá vamos a outra para terminar, mas senti que quando cheguei a esta página em que se vira completamente para a educação, não completamente, que vai fazendo muitas outras coisas pelo meio, e todos os voluntariados, mas que
quando está nesta área de educação, eu sinto que é quase um culminar, quase um poder incluir nesta faceta tudo aquilo que É engraçado. também a lhe é pergunta. seu. Isso é engraçado, isso é engraçado. É uma pergunta que até me comove, porque se calhar eu não a ponho assim, não é? Eu nunca me ponho nessa posição de me perguntar isso a mim, mas agora que me perguntas, eu acho que sim. Acho que quando uma pessoa pensa qual é o método, qual é a pedagogia, de onde é que isto vem? Foi copiado como modelo da Universidade do Nebraska, da Yale, de Harvard, não foi copiado de nada, nem de ninguém, e se calhar foi um acumular de experiências e também com essa vocação, ou com essa demanda interior de as partilhar, e isso faz a diferença. E aí volto outra vez à questão que é, qualquer um de nós, está ao alcance de qualquer um de nós, também fazer estas mudanças na sua vida e pôr ao serviço tudo aquilo que foi ganhando e tudo aquilo que foi acumulando de experiência e de ciência ao longo dos anos. E isso é espetacular, porque, Caetano, tu ainda estás aqui na universidade, acho eu. Estou. E já estás também nesta carreira do podcaster e da pessoa que influencia, não no sentido do influencer, este influencerzinho pobre da net, que no fundo está a encher o seu ego e a sua conta bancária e a criar a sua marca, mas no fundo estás a criar um impacto e a ajudar outros a pensar e a acrescentar paisagem aos outros. E isso, estás a ver, isso. E uma pessoa pergunta, mas onde é que há um podcast, onde é que tu te foste inspirar? Naquilo que tu vives, naquilo que tu sentes, naquilo que tu experimentas, e isso é espetacular. E é bom que as pessoas percebam que alguém que está na viragem para os 60 anos faz isto e fez isto, mas também quem está nos 20 faz, e portanto pode-se fazer sempre. Eu acho que se pode fazer sempre. E Pode-se para fazer mim sempre. é inspirador. É. Aliás, a Laurinda já era para mim uma inspiração antes de ser minha professora e foi muito Isso foi a tua mãe, com o pé da tua mãe. Foi a minha mãe. Foi completamente a minha mãe. Há muitos anos, sim. E pronto, e só se confirmou. Estamos a terminar, e eu acho que um denominador comum bonito, porque eu queria aqui encontrar este paralelismo com a economia na oferta e na procura das palavras, que é quase um modelo. Um business plan. Um business plan, quase da procura e da oferta das palavras, e rege-se, a Laurinda rege-se muito pela escrita, por aquilo que deixa, por aquilo que já escreveu, por aquilo que há de escrever. E os livros são muito uma parte integrante disso. Os livros, a escrita para a imprensa. Eu acho que as palavras descrevem muita coisa e descrevem-no muito a si. É pelas palavras que quero deixar uma marca. É assim tanto este denominador comum entre tudo. Sim, eu acho que as palavras fazem muito eco em nós, não é? Constroem-nos muito, também nos destroem, mas resgatam-nos, projetam futuro, dão a certeza de que esta genealogia humana só serve não para os brasões e para os bem-nascidos ou para os que nasceram debaixo da ponte e os que não nasceram, mas a genealogia humana é para nos dar a humildade de saber que nós somos só uns depois de outros e antes daqueles que ainda hão de vir. E nessa lógica eu sinto que a palavra nos resgata muito, a palavra nos orienta muito, a palavra nos transforma, nos molda muito, e por isso eu gosto de sentir isso. Mas eu gostava ainda mais de ser lembrada pela coerência da palavra, do pensamento e da ação. Eu gostava imenso de conseguir ser uma pessoa coerente, e tento, e às vezes consigo, outras vezes não. Mas era isso que eu gostava, talvez essa fosse a minha marca, ou talvez a palavra que eu gostasse que me caracterizasse fosse essa da coerência. Eu gosto imenso das pessoas que pensam, sentem e agem na mesma linha. E nós vemos cada vez mais as pessoas muito dispersas, muito rasgadas, fragmentadas, divididas, e escrevem uma coisa, pensam outra, agem, fazem as coisas de maneira diferente. E por isso eu sou uma pessoa que procura muito a unidade interior, por causa disso mesmo, porque também estou sempre muito dispersa, muito esticada por todos os lados, então procuro essa unidade interior, porque é nessa unidade que eu me reconheço, é nessa unidade que eu consigo trabalhar a coerência. E, portanto, às vezes é através da palavra escrita, outras vezes é da palavra dita, outras vezes é do gesto. E talvez aquilo que eu gostasse mais, que ficasse ainda mais do que as palavras, era essa coerência dos gestos, da ação. E eu acho que vai ficar. Deus queira. Tenho aqui um gut que há de ficar. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por esta conversa. Eu é que mesmo. agradeço. Obrigada, Caetano. Economicamente, economia na minha mente.